Dando continuidade, ah, o artigo 25 ele continua em seu inciso 2, dizendo que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, inciso 2, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade de serviços de publicidade e divulgação. Ah, A redação desse dispositivo nos remete ao artigo 13 da lei, que vai dizer quais são os serviços técnicos profissionais especializados. Tá? E aí vai dizer lá, estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias, avaliações em geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, patrocínio ou defesa de causas jurídicas ou administrativas. Aqui a gente entra, ah, por exemplo, defesa em demandas judiciais, em ações judiciais, serviço de advocacia, né, de advogado, ah, alguma causa específica, ou no âmbito administrativo mesmo, a emissão de parecer jurídico. Tá? Então, é possível fazer contratação, por exemplo, de um escritório de advocacia que tenha notória especialização em uma determinada área. Tá? Não é para fazer o serviço rotineiro. O serviço rotineiro deve ser praticado por, por agentes de carreira, né, que são as procuradorias. Tá? Cada ente da administração direta vai ter a sua procuradoria própria e ela deve ser exercida, como é uma atividade fim do Estado, né, é, ela deve ser exercida por procuradores de carreira, tá? Federal, estadual e municipal. Bom, mas esses serviços, eles precisam ser singulares, tá? É uma característica desse serviço. Eles não podem ser um serviço rotineiro, um serviço do dia a dia. Ele deve ter o pessoal do corpo próprio de servidores. Tá? E aí, esses profissionais que vão ser contratados, ou as empresas contratadas, elas devem ter notória especialização. E aí a gente tem que ver o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, um serviço de combate ao incêndio, o serviço de combate ao incêndio, ele pode ser desempenhado por qualquer bombeiro, certo? Só que se você pegar um incêndio que ocorre em uma plataforma de petróleo ou em um poço de petróleo, aí não é qualquer bombeiro que vai fazer isso. E aí vai caracterizar um serviço especializado. Então, eu vou ter características, então, do profissional que vai desempenhar para que eu chame isso de serviço técnico especializado, mas eu tenho características também do serviço em si. Então, eu preciso dessas duas coisas. Eu preciso de um profissional especializado e também que o serviço seja técnico e de natureza singular. Tá? E aí, lembrando que os serviços de publicidade, a lei já veda, fala que não pode, porque na verdade nós temos uma lei própria que trata disso, que é a Lei 12.232 de 2010, que fala sobre prestação de serviços de publicidade e propaganda, certo? Então, a gente tem que avaliar isso. Daí o artigo 25, ele vai continuar falando no inciso 3 sobre a contratação de artista, contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente fala de contratação de artista, e aí qualquer área, vai depender muito para o que eu quero. Se, por exemplo, eu vou fazer uma
Se meu objetivo é incentivar a cultura na minha região, no meu município, no meu estado, eu posso fazer sei lá, um festival, e aí para essas bandas se apresentarem. E aí eu quero que todas, ou a maior parte, participe. Aí eu posso fazer aquela coisa de contratação de todos, certo? Aí você faz um credenciamento para isso. Agora, e aí para isso a gente vai usar o artigo 25, porque se eu vou fazer o CAPT, né? Se você vai fazer a contratação de todos, você não vai fazer esse do 25, inciso 3. Agora, se eu quero contratar um artista específico, se você vai contratar, por exemplo, a Ivete Sangalo, você não consegue arrumar uma cantora que a substitua, porque você vai contratar a Ivete Sangalo por suas características pessoais, pelo seu timbre de voz, pelo seu carisma com o público, pela produção artística que essa cantora produz, certo? Então, você vai contratar aquele artista. O que a lei exige para a contratação desse artista? Que esse artista seja notório, seja conhecido, tá? Que ele seja consagrado, ou pela crítica especializada, ou pelo público, certo? A consagração pela crítica especializada, a gente consegue avaliar isso por aqueles comentários, aqueles profissionais que atuam no setor artístico nesse aspecto aí de avaliar a performance dos artistas. E aí também tem a opinião pública. Existem alguns artistas que a gente sabe que atraem público e que já gravaram muitas músicas, as músicas tocam na rádio, ou estão sempre fazendo shows, às vezes em alguns processos administrativos, os artistas juntam no processo os discos, né, os CDs, cartazes de shows e por aí vai. Agora a gente não pode pensar que para eu contratar um artista tem que ser aquele artista consagrado em âmbito nacional, não precisa. Às vezes eu tenho artistas regionais, mesmo artistas locais, que são conhecidos e podem ser contratados, né? Eu não preciso contratar um artista por valores absurdos, né? Eu tenho artistas que são menos conhecidos, mas são artistas, as pessoas conhecem na cidade ou na região uma determinada banda, sabem que tocam, aquelas bandas de baile, e elas podem muito bem ser contratadas pela administração pública para fazerem shows. Isso aí não tem problema nenhum. O que a lei exige é que a preferência da lei é que se contrate diretamente com o artista. Que o artista seja contratado diretamente. Tá? Para quê? Para evitar intermediários. Ora, se eu posso pagar 10 mil reais diretamente ao artista para ele fazer um show, para que eu vou pagar 12 mil reais a um intermediário? Para esse intermediário ficar com 2 mil e eu dar os 10 mil para o artista. É melhor a administração pagar só os 10 mil direto para o artista. Vai economizar 2 mil reais aí. Então, o que a lei quer é que a administração gaste o mínimo possível e que o artista seja remunerado. Porque, afinal de contas, a cultura ela precisa ser garantida também, certo? Ela precisa ser incentivada, então eu tenho que pagar o artista, ele precisa sobreviver. E aí, se ele não for contratado diretamente, a lei fala que ele pode ser contratado por empresário exclusivo. Mas esse empresário exclusivo, isso a gente tem que entender bem. É o empresário mesmo do artista. É aquele sujeito que vai programar a agenda do artista, vai procurar shows, vai agendar os shows do artista, vai cuidar da carreira desse artista, certo? A gente não pode pensar, às vezes a gente vê alguns processos aí, uns documentos, em que eu tenho um contrato de empresário exclusivo, mas o cara é exclusivo para um dia do ano, que é exatamente o dia daquele show que a administração pública quer contratar. Esse documento ele é forjado, ele é uma fraude. Ele está ali só para tentar atender o artigo 25, inciso 3 da Lei 8.666. Esse cara não é empresário exclusivo, esse cara é um intermediário. Ora, se ele é um intermediário,
essa contratação, se for realizada, ela não vai atender ao disposto no artigo 25, inciso 3. Tá? E aí, essa contratação vai ser irregular. Então, a lei quer que seja ou a contratação direta com o artista ou a contratação feita por um empresário exclusivo. Se for um intermediário, essa contratação ela é irregular. Essa contratação viola a lei e aí eu posso apurar responsabilidade da autoridade que realizou essa contratação, certo? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Nas auditorias de tribunais de contas, a primeira coisa que os auditores pedem são as contratações de banda, tá? Porque eles sabem que dá muito problema, que há muita irregularidade, porque essas bandas geralmente elas não são organizadas em termos de documentos, tá? E aí acaba tendo uns processos truncados com documentos esquisitos nos processos administrativos. Então, há que se ter um cuidado com isso, porque o Tribunal de Contas fica de olho com esse tipo de contratação, certo? Então, pessoal, isso era o que eu tinha para falar sobre contratação direta com vocês, tá bom? Forte abraço a todos.